Bom dia, hoje é dia 28 de abril de 2020, espero que a gente esteja no final dessa quarentena, que eu acho que ninguém mais aguenta, todo mundo acho que já percebeu que essa quarentena serve para fins políticos e não muito para querer ficar salvando vidas, claro que toda vida é importante, mas, bem, cada um tem a sua opinião, tá? Então, antes de começar o vídeo, eu já espero que você já dê seu like, você se inscreva, já compartilhe esse vídeo para ter maior relevância. Hoje eu vou falar de um livro muito legal, muito importante, e ele é a base também de uma série de outros livros sobre o assunto, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Tchau, tchau, espero que gostem. Vamos pro vídeo então. Esse livro aqui, que está aqui em cima, é um livro Emburrecimento Programado, o currículo oculto da escolarização, que é de John Taylor Gatto. Nesse livro aqui, ele vai reavaliar o sistema de educação, principalmente com esse currículo comum. Aqui no Brasil é chamado de BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. O autor ele é professor há 30 anos em Nova York e ele lecionou para crianças tanto de escolas de elite como também para escolas do Harlem. A escola do Harlem, para quem não sabe, são aquelas escolas onde tem as crianças mais pobres, sabe? É um bairro que seria antigamente da industrial, né? E, porém, ele é um bairro perigoso, exatamente porque esse bairro entrou em decadência já há muitos anos, tá? E é um bairro violento ali de Nova York. O John Gatto, ele lecionou também, mais ou menos para se ter uma ideia, em 6 escolas durante esses 30 anos que ele teve de trabalho. O autor, ele tem realmente uma vasta experiência, claro, 30 anos em mais de 6 tipos de escolas em Nova York, dá para se ter uma ideia. E ele chegou a uma conclusão realmente preocupante. Seria possível que ele estivesse sendo contratado não para ampliar o potencial das crianças, mas para diminuí-lo? Essa é uma pergunta que ele começou a se fazer. E isso parecia realmente loucura à primeira vista, mas aos poucos ele começou a perceber que as campainhas, né, do recreio, os sinais, o confinamento que as crianças ficavam, as repetições insanas, né, dentro de aula, a segregação por faixa etária, a falta de privacidade que as crianças têm, a vigilância constante e todo o resto que há nesse currículo escolar nacional, ele começou a achar que isso daqui foram realmente projetados exatamente para que alguém tivesse decidido impedir que as crianças aprendessem a pensar e agir e induzi-las ao vício e a um comportamento dependente. Assim, ele chega, a partir dessa análise, que o autor, no comecinho do livro dele, tá, já no seu primeiro capítulo, ele vai se referir a 7 lições. Eu vou somente dizer a primeira lição, tá, porque isso é bem no comecinho do livro, para se ter uma ideia para onde que vai o pensamento do autor, tá bom? Então a primeira lição que ele diz é o seguinte, é a confusão, tá? Então que o ensino escolar ele é feito realmente para confundir. Então tudo no ensino escolar ele diz que está fora de contexto, que não ensina a relação nenhuma conexão uma coisa com a outra. Então ele chama isso de que é ensinado as desconexões. Isso é bastante claro se a gente for lembrar a quantidade de dados, as matérias que a gente aprendeu na escola, que eram tudo em matéria compartimentada, é como se fossem em bloquinhos, né, que vão dar pra gente. Como se fossem pequenos comprimidos, né? E então numa hora a gente está decorando assim dados históricos, por exemplo, da antiga Grécia, aí na hora seguinte a gente está aprendendo as fórmulas de Pitágoras na aula de matemática, e depois toca o sinal do recreio, e aí a gente volta e aprende umas fórmulas químicas e físicas, e depois no último período a gente está tendo, sei lá, uma palestra com um bombeiro falando sobre ensino, né? Então o que acontece? Acho que todo mundo aqui, né, que assiste aqui o vídeo e que fez a escola, deve se lembrar que era uma angústia para a gente, né, que a gente não entendia a correlação entre as coisas, né. Então, e a gente tinha muita necessidade, assim, muitos de nós, de decorar as coisas, porque a gente conseguia entender, né. Então aquilo realmente não fazia realmente uma grande confusão nas nossas cabeças. Não sei se isso acontecia também com vocês.
Assim, a lógica do pensamento escolar, segundo o autor, é de que é melhor, né, sair da escola com um kit de jargões superficiais, né, derivados, por exemplo, da economia, sociologia, ciências naturais e assim por diante, do que com realmente um entusiasmo genuíno sobre um assunto, né, sobre realmente entender sobre um assunto. Então, para ele, a educação de verdade, de qualidade, né, que pressupõe, né, uma educação de qualidade, seria saber algo em profundidade, tá? E aí sim, né, nós como seres humanos, teríamos nossas faculdades mentais em ordem, né, que tenha nossas faculdades em ordem, a gente vai buscar sentido nas coisas, e não em vários fatos e dados desconexos, tá? Então, então dá logo, bem no início, já dá logo para entender que isso realmente nos faz abrir assim os olhos, que tipo de educação a gente está dando para os nossos filhos, tá? Então, e aí que eu ponho educação, logicamente, entre aspas, né? Porque, na verdade, a escola, o ensino educacional não educa, né? Na verdade, quem educa é a família, então seria o melhor termo é a escolarização, tá? Então, essa escolarização que a gente impõe aos nossos filhos, tá? Que também nos foi imposta, será que é o melhor caminho, tá? Então, bora lá. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu converso com meu filho adolescente, ele tem 16 anos de idade, e ele me pergunta sobre qualquer assunto, vamos supor, ele pergunta sobre política, tá? Eu começo realmente falando sobre política, e depois, quando eu vejo, já estou falando sobre a história da política, e quando eu vejo, já estou falando de alguns filósofos, e passo, de repente, a comentar a época no conjunto histórico que aquele filósofo viveu, e vai indo assim. Quer dizer, quando a gente conversa sobre um assunto, a gente não fala separadinho como na escola faz, né? A gente faz uma coisa realmente ampla, né? Uma coisa conjunta. E isso daí é tão verdade que quando a gente, por exemplo, eu já fiz 2 vídeos aqui, né? Eu fiz tanto uma breve história da filosofia e uma breve história da ciência, tá? Eu acho que um desses 2 vídeos, o que eu comento? Que, por exemplo, Aristóteles ou outros médicos, né? Que hoje em dia a gente chama de médico, antes não era chamado de médico, eles eram o quê? Eles eram químicos, eles eram físicos, eles conheciam diversas outras áreas, tá? Inclusive com a medicina e a filosofia. Antes não havia essa compartimentação, tá? Essa compartimentação na divisão dessas matérias começou a acontecer, na verdade, principalmente a partir dos séculos 19 e 20. Tá? Antes disso não existia. Tanto que tem um caso, eu não vou lembrar agora o nome da cidade, de repente no próximo vídeo eu falo isso com vocês. Quando começou essa coisa do Estado chegar e retirar as crianças, né, das suas casas para ir para a escola, teve uma cidade nos Estados Unidos que houve praticamente uma revolução, quase uma guerra civil dentro da cidade, que as mães falaram: o quê? Vocês vão tirar as minhas crianças para colocar, sei lá, 4, 5, 6 horas na escola e obrigar isso? Isso aqui é um absurdo. Hoje em dia a gente leva nossas crianças para a escola e nem percebe uma coisa dessa, tá? Então é realmente algo que nos faz pensar, tá? Então vamos lá. Então esse livro realmente nos abre os olhos para uma realidade que muitos de nós a gente não quer ver. Então é um livro curto, é um livro muito bem escrito, tá? Ele assusta realmente quando a gente olha, porque ele não tem nada do politicamente correto, né? Como geralmente os livros que eu leio não tem nada do politicamente correto, mas ele é, sem dúvida alguma, esclarecedor. A gente pode perceber que o nosso ministro da Educação, né, hoje, o Abraham Weintraub, ele realmente sabe disso, ele é uma coisa que ele sente dentro dele. Então, quando você continuar a ouvi-lo, né, qualquer discurso que ele faça, qualquer coisa que ele nos comente, e depois de ler esse livro, você vai ter uma ideia bem melhor do que ele está falando, tá? Então tá aí, tá bom? Essa aqui é a dica de hoje. Tá, emborrecimento programado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês se inscrevam no canal, dê o seu like caso tenha gostado, caso não tenha gostado, dislike. Nesse caso eu sempre peço para que você informe qual é o motivo, para eu tentar melhorar aqui, tá bom, a qualidade dos meus vídeos.
E não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho das notificações e espero que Deus abençoe todos vocês, a sua família nessa semana, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.